Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Hoje nós vamos meditar a palavra que se encontra no Salmo de número 37, o versículo 5. Vamos ao texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, o autor desse Salmo, Salmo 37, ele é atribuído a Davi, o rei Davi. Provavelmente esse salmo foi escrito na velhice, tendo em vista que no versículo 25 do mesmo salmo, ele diz o seguinte: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar o pão. O que indica uma fase madura da vida de Davi. Aliás, tanto Davi, representado neste salmo, como Salomão, o seu filho, tiveram a oportunidade de fazer uma reflexão de sua vida. Este salmo traz uma reflexão. Por quê? Porque provavelmente nessa fase madura de Davi, ele escreve esse salmo quando ele observa e reflete sobre a justiça de Deus ao longo dos anos. Então, este salmo também mostra uma tensão comum em Israel. Qual é essa tensão? O aparente sucesso dos ímpios, que nós vemos nos versos, como diz o versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Versículo 2: Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Interessante, porque o ponto principal deste salmo é a aflição do justo ao ver o injusto prosperar. E aqui Davi escreve para ensinar os fiéis, a ensinar a mim, a ensinar você, povo de Deus, a não se desesperar, mesmo com as injustiças, mesmo com as realidades que aparentemente são injustas. O nosso convite diante deste salmo é confiar no agir de Deus, não no agora, não no imediatismo, mas a longo prazo. Você parou para pensar, meu irmão, que viver é um ato de confiança? Parou para pensar nisso? Que quando nós acordamos, por exemplo, quando vamos nos dirigir ao trabalho, às vezes você dorme no ônibus e ali é uma grande confiança no motorista que está conduzindo o ônibus. Você ali no metrô, você confia plenamente que aquele modo de transporte é o mais seguro naquele momento. Tanto os irmãos que viajam de avião, ao andar na rua, é um ato de confiança. É claro que nós cristãos acreditamos que tanto o motorista de ônibus como o piloto de avião e todas as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia, na nossa vida secular, são personagens de um plano, de um propósito que está totalmente no controle de nosso Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, que viver é um ato de confiança, viver é um ato de fé. E quantas são as vezes que diante do crescimento do injusto, nós nos deparamos questionando, pensando, nossa, eu procuro fazer tudo de forma tão correta, mas não há prosperidade na minha vida, ainda mais nos dias de hoje, onde o evangelho foi substituído por uma mensagem de autoajuda, enquanto o evangelho é sobre uma ajuda que vem do alto, então é sobre dependência, é sobre eu estar disponível para aquilo que Deus vai realizar sobre a minha vida, mesmo que eu não entenda, mesmo que isso vá de contra a minha vontade, mas é o melhor para a minha vida. O versículo 10, diante dessa indagação, sabe? Dessa revolta, às vezes, desse questionamento, por que o ímpio prospera? O versículo 10 pode nos dar uma boa direção sobre este salmo, porque ele diz o seguinte: Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O ímpio pode prosperar, porém os seus caminhos são incertos. Os seus caminhos não são seguros.
Só Deus é o firme fundamento, onde as coisas que nele são construídas, edificadas, não se abalarão. Não se abalam. Lembra do que Jesus disse sobre o homem sensato e insensato? O insensato constrói a casa na areia e até termina mais rápido. Porém, a tempestade, a chuva, o vento se abate sobre a casa do prudente e do imprudente. Talvez o imprudente construiu a casa mais rápido. Talvez a casa foi monumental, magnânima. Porém, ela não conseguiu suportar a força do vento, não conseguiu suportar o tempo. E aqui este salmo nos convida a entregar ao Senhor os nossos pesos, os nossos fardos. Porque é isso que o versículo 5 diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então o ato aqui é confiar a nossa vida na rocha, no firme fundamento, naquele a qual todas as coisas existem e permanecem não pela durabilidade delas, mas porque ele é o fundamento, Cristo, a rocha. O convite não é só de entregar, melhor dizendo, o convite não é só delargar, porque tem pessoas que delargam as coisas à mão de Deus. E o fato de nós confiarmos a Deus, como diz o versículo 5, entregar no nosso caminho ao Senhor, não quer dizer que nós não vamos cumprir as nossas responsabilidades. Nós sabemos o que precisa ser feito. Mas aqui quando ele diz entrega o teu caminho ao Senhor, a palavra que entrega no hebraico, ela tem um contexto mais profundo, porque ela carrega a ideia de rolar sobre. Então imagina você empurrando uma pedra, um fardo pesado sobre uma superfície. É essa a ideia, como se alguém estivesse literalmente rolando o seu fardo para Deus. E é uma imagem vivida de confiança, é uma troca de confiança. Então quando o Senhor diz, olha, entrega, ele está querendo dizer, sabe esse fardo, sabe esse peso? Entrega a mim. Arrasta, empurra ele, não para mais um lugar para se escorar, mas entrega para alguém que pode resolver o teu problema. Porque, meus irmãos, quantos fardos inúteis nós insistimos na nossa vida em carregar? Quando determinadas situações das nossas vidas não têm Deus, é um fardo inútil. Inútil. É por isso que Jesus diz em sua palavra, Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E, olhando para a nossa realidade, quem hoje quer assumir o fardo do outro? Somente alguém que tem descanso para a nossa vida. A segunda parte ainda do versículo ele fala sobre caminho. E caminho aqui, ele refere-se a tudo. A decisões, futuro, escolha, jornada. Porque nós não podemos ler esses versículos de forma isolada. Por exemplo, olha o versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A forma de nós lermos o Salmo, nós precisamos entender a estrutura literária, o gênero do Salmo. O Salmo 37 é um salmo de sabedoria. E a estrutura a qual ele foi feito é semelhante ao Provérbios, os Provérbios de Salomão. E aqui, nesse contexto literário, a forma qual ele foi desenvolvida é um acróstico. O que é um acróstico? Cada versículo, ou grupo de versículos que começa o verso, ele inicia com uma letra do alfabeto hebraico, o que é típico de textos didáticos. Então, o salmo aqui ele foi composto para que um versículo venha complementando o outro. Então, quando eu leio o versículo 4, e ele te concederá o que deseja o teu coração, eu preciso ler o versículo seguinte, porque senão eu faço uma interpretação errada. Exemplo,
Eu não sei em qual horário você está fazendo esse devocional. Talvez você está fazendo esse devocional à noite ou à tarde, ou até pela manhã. Pense aí, analise. Do momento que você acordou até agora, por quantas emoções você já passou? Quantos pensamentos ganharam protagonismo em sua mente? Tanto bons como ruins. Quantos desejos você teve no dia de hoje, tanto bom quanto ruim? Então, se eu fico apenas com a parte B do versículo 4 do Salmo 37, que diz: e ele te concederá o que deseja o teu coração, peraí, isso é perigoso. Porque nem tudo o que o meu coração deseja vai de acordo com o que Deus quer. Por isso eu tenho que ler o versículo 5, que é o tema desse nosso devocional. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, se deleitar no Senhor é entregar a Deus o caminho, é entregar a rédea, é entregar o leme, o volante, a direção e dizer: Senhor, a minha vida está totalmente nas tuas mãos. Aonde o Senhor me enviar, o que o Senhor fizer na minha vida, aí sim, Pai amado, eu vou me deleitar. Não é mais sobre os meus desejos, mas é corresponder o desejo dele para a minha vida. Quando nós olhamos agora para a palavra caminho, é sobre confiança, é sobre entregar a ele tudo, decisões, escolhas, e não fazer o inverso, e não querer que Deus confirme os nossos planos. Muitas vezes nós fazemos isso, meus irmãos. Iniciamos um caminho, uma jornada, e só depois vamos perguntar para o Senhor se o caminho que nós estamos trilhando é o correto. Muitas vezes nós queremos que o Senhor confirme os nossos sonhos e projetos, mas o correto seria perguntar primeiro o que Deus quer para a nossa vida. Porque se eu pergunto para Deus o que Deus quer para a minha vida, é um ato de confiança. Eu estou dizendo: Senhor, eu não confio em mim. Senhor, eu não confio nos meus instintos. Senhor, eu não tenho confiança nas minhas vontades. Então, Pai, o ato de confiança aqui é o seguinte: fala para mim aonde eu devo ir, porque o Senhor conhece a mim mais do que eu mesmo. Confiança significa colocar sua segurança em Deus. Óbvio, tal como uma criança, se eu estou seguro em Deus, eu descanso. E se eu descanso em Deus, o questionamento do versículo 1 do ímpio está cada vez mais crescendo, se torna irrelevante, porque eu confio no Senhor. Independente se o ímpio está crescendo na sua injustiça, e aliás, meus irmãos, para nós que somos crentes, tudo vai ser mais difícil, porque nós não podemos dar o famoso jeitinho brasileiro, nós não podemos fazer gambiarras, nós não podemos fazer manobras na nossa conduta. O ímpio é fato que ele vai prosperar. Quem disse que o ímpio não vai prosperar? O ímpio vai prosperar, mas ele vai permanecer? Não, nós não sabemos. Então, o ato de confiança é: eu entrego tudo a ele, me sinto seguro nele e aí eu posso descansar. E agora, com todos esses contextos e meditações, o ele tudo fará não é apenas um jargão. Não é apenas tratar Deus como um ídolo que vai realizar as minhas vontades, não. A promessa de que Deus atuará de forma eficaz, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Não necessariamente do meu jeito, do nosso jeito. Não necessariamente no meu tempo, no nosso tempo. Nós vemos o Cronos, enquanto Deus está vendo o Kairos, o tempo da graça. Então não é sobre um Deus que vai fazer tudo do meu jeito, no meu tempo, mas do modo que cumpra seus propósitos. E o propósito dele é justo, meus irmãos. Então o Salmo 37 é este convite a confiar mesmo no Senhor, a saber que a nossa vida está na mão de alguém que verdadeiramente nos entende, nos compreende, que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e tem em suas mãos o nosso futuro. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque Tu és um Deus zeloso, Tu és um Deus bondoso, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia confiar em Ti, Pai. Tal qual uma criança que confia totalmente no seu pai. Tal qual
uma pessoa que confia totalmente, tal qual um servo que confia totalmente em seu Senhor, que nós possamos confiar em Ti, Pai. Encontrar em Ti segurança, aconchego, descanso. Nós não precisamos mais buscar no externo, ó Pai, pois Tu és a resposta. Tu és tudo o que necessitamos, Pai. É o que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.